Saudações, nobres ouvintes do podcast Em Esperança. Muita gente fala que existe, na verdade, uma disputa, assim, entre o que é melhor, o livro ou o filme. Ou então de que o filme não foi real. Isso é algo que gera muitas discussões sobre partes omitidas, até personagens. Eu não li a obra do Senhor dos Anéis, mas uma pessoa que leu já tinha comentado que gostou dos filmes, porém um personagem tinha sido um personagem importante, claro, tinha sido omitido, certo? E mesmo assim continuou uma obra boa. Bom, eu li as Crônicas de Nárnia, assisti os primeiros filmes e particularmente não gostei. Já um livro também que eu gosto muito, que é o Jogos Vorazes. Diga-se de passagem, Jogos Vorazes é um dos títulos em português que ficam melhor que no original, em inglês. Hunger Games. Não, Jogos Vorazes fica bem mais legal. Bom, mas e aí ele serve, é bem paradigmático para explicar o que eu quero dizer. É o seguinte, existe uma diferença de linguagem entre escrita e audiovisual, certo? Então, por isso, e também existem diferenças, até esses contextos históricos, por exemplo, uma obra que é escrita em 1950, Senhor dos Anéis, se não me engano, é da década de 50, foi filmado em 2000, 2010. Então, assim, e aí já tem-se outras problemáticas, certo? Entre outras coisas que se pode citar, que nem, por exemplo, o caso dos Jogos Vorazes. A Suzanne Collins, ela já era roteirista, né? Ela escreveu os Jogos Vorazes e aí ela foi roteirista também dos Jogos Vorazes, dos filmes, né? Por isso eles foram tão literais. E no caso do Harry Potter, e aí também outro livro que eu gosto e que eu li, também a J.K. Rowling, ela escreveu os livros, como se diz, contudo, ela supervisionou, assim, todo o processo de produção dos filmes, do roteiro, escolher o diretor e por aí vai, certo? Então ela teve bastante controle e por isso a proximidade com a obra dela, certo? Contudo, há casos, por exemplo, que tem gente que fala que ficaram coisas horríveis, que ficaram certas monstruosidades. Por exemplo, foi Troia, né? O filme Troia com o Brad Pitt, onde basicamente eles omitiram um monte de coisas. Por exemplo, o papel de Odisseu, mudaram a persona da Ilíada do Homero com a que escreveram, dos personagens, né, as características, e também mudaram as histórias. E também, como se diz, o único deus presente, a Ilíada, se trata
uma narrativa dos deuses, principalmente eles que escrevam ela, ela só aparece um deus apenas no filme, que é a mãe do Aquiles, o Brad Pitt, certo? E, bom, assim, então o que eu quero deixar claro é que, primeiro, como sempre, são linguagens diferentes, certo? São linguagens diferentes e até mesmo públicos diferentes, certo? Particularmente, eu acredito que a experiência da leitura é muito mais enriquecedora, principalmente porque você forma as imagens, os personagens, os caracteres e por aí vai, né? Do filme não, perdão, do livro. Então, assim, tem esse estímulo à imaginação, né? E também, como dependendo do livro, é claro, você tem o estímulo a pensar o que vai acontecer, né? Mesmo ou então no caso de uma releitura, você observar um objeto que não está lá, que passou despercebido. Não que não tenha isso no cinema, nos cinemas e nas séries. Tem, são até os easter eggs e os erros de continuidade. Entretanto, é uma atividade um pouco mais passiva você assistir o filme. E assim, particularmente, eu vou concordar com o Martin Scorsese de que assistir filme numa telinha como o celular, né? Ele falou no caso dos streamings, isso torna mais desagradável a experiência. Não desagradável, mas isso tira a parte da graça da experiência de assistir um filme. E eu concordo com ele, assistir numa telona no cinema é muito mais legal. Ou então mas claro, você pode botar numa tela de TV Full HD. E assistir aquela cena do Lawrence da Arábia cruzando o deserto que te dá sede. Certo, mas que fique claro, né, repetindo sempre, é o seguinte, essa discussão entre livro e filme é, na verdade, uma discussão entre linguagens, entendeu? Então, assim, não cabe em si ter o conceito de melhor ou pior. São aspectos diferentes. E também são tempos diferentes, certo? Tem livros que você lê em meses. Imagine ver um filme em meses, por exemplo. Em uma semana, assim, por exemplo. Já é meio estranho. Então, assim, tem então essas diferenças de linguagem, certo? Uma é visual, a outra mais narrativa, e também necessita mais de, por exemplo, diálogos, certo? E também as imagens, a ambientação já está toda aposta. Já no livro tem que se falar do ambiente, tem que se falar dos personagens, falar que tá chovendo, por exemplo, certo? Então são essas diferenças. E aí esse juízo de valor, eu acho que é um pouco deslocado, se não se importam que eu diga isso. Obrigado.